No último vídeo eu te mostrei por que advogados generalistas ganham menos de R$ 5.000 por mês e como a advocacia empresarial muda completamente o jogo. Mas eu sei que ficou uma pergunta. Daniel, qual nicho empresarial eu devo escolher? Pois é exatamente isso que eu vou responder agora. Eu vou te mostrar os 5 nichos e subnichos mais lucrativos da advocacia empresarial neste ano. Nichos os quais você consegue já, desde a primeira contratação, cobrar 10 mil, 15 mil, até 20 mil reais por mês com poucos clientes. E no final, eu vou ainda te dar um método simples para você descobrir qual desses nichos faz mais sentido para o seu perfil. Então fica até o final, porque o nicho número 5 é o que menos advogados estão explorando. E, sem dúvida alguma, é uma mina de ouro. Meu nome é Daniel Barilli, eu sou advogado e professor universitário na área empresarial, especializado na área societária e na área de negócios. Eu já ajudei dezenas de advogados a migrarem da advocacia generalista para a advocacia empresarial e multiplicarem o seu faturamento. Vamos direto para o conteúdo. Antes de eu te mostrar os 5 nichos, você precisa entender uma única coisa. Nem todo nicho empresarial é lucrativo. Existem, sem dúvida alguma, nichos que o empresário não vê nenhum valor, ou vê baixíssimo valor. E além disso, devemos pensar de que a margem de cobrança ela é baixíssima. Então existem critérios que eu usei para selecionar quais foram esses 5 nichos que nós estamos falando nesse vídeo. O primeiro deles é alto ticket. O empresário paga bem porque o problema é caro. Segundo, demanda crescente. O mercado está necessitando cada vez mais desse serviço e, portanto, é um serviço de recorrência. Terceiro, baixa concorrência. Poucos advogados dominam aquele assunto, então permite você se sobressair. E, por último, número 4, recorrência de pagamento, que é a possibilidade de se criar um modelo mensal ou trimestral de recebimento. Por último, escalabilidade. Não é necessário ter 50 clientes para se ganhar bem, Basta, na realidade, ter um sistema de escalabilidade. Se tivermos um nicho que cumpra esses 5 critérios, beleza, ele está na lista. Então vamos lá? Primeiro deles, nicho número 1, acordo de sócios. O acordo de sócios, que nada mais é do que um contrato que é feito para que regule a vida dos sócios, os interesses dos sócios de uma sociedade, de uma empresa. Por que ele é importante? Porque ele é lucrativo. Ora, se você pensar, por exemplo, você chegar para um empresário e dizer assim: eu sei como fazer o seu sócio trabalhar na empresa. Vamos supor que ele não trabalhe, ele só quer receber o resultado. Ou ainda, eu sei como fazer como que vocês... Sabe quando os sócios vão se separar e eles querem brigar ali pelo valor da empresa, um vale mais, outro diz que vale menos, Se caso um for sair ou então for vender essa empresa, eu sei como fazer com que os empresários não briguem. E sabe onde está a resposta? Acabei de falar. A resposta está num acordo de sócios, que é um instrumento que vai organizar, transcrever esses interesses e, portanto, se for transcrito e assinado pelos sócios, aquela é a regra que vai regulá-los. Qual que é o valor de um acordo de sócios? O valor de um acordo de sócios depende muito do tamanho da empresa. Normalmente uma sociedade limitada, pequena, micro e pequena empresa, você vai cobrar aí de 7 a 20 mil reais. Agora, se nós estamos falando de uma sociedade anônima, uma sociedade grande, aí o céu é o limite. Dá para cobrar e muito, inclusive se nós tivermos um número grande de sócios, Quem são, se a gente for pensar, quem são os clientes ideais para esse tipo de nicho? Ora, todas as empresas que têm sócios. Então, toda e qualquer empresa, basta mais um, Toda e qualquer empresa que tenha mais de um sócio, ela se submeterá à necessidade de regimentar
a sua vida por um acordo de sócio. Nicho número 2, contratos para startups e empresas de tecnologia. Por que é lucrativo? Se nós pensarmos bem, o Brasil tem mais de 15 mil startups ativas, não sei se você sabia disso. E sabe toda startup necessita? Claro, contratos bem feitos, acordo de sócios, contratos com investidores, termos de uso da plataforma, NDA, que é o acordo de confidencialidade, contrato com fornecedores de tecnologia, contrato com equipe, né, com a equipe que vai desenvolver a atividade. E onde está o segredo de tudo isso, né? A startup, ela não quer um contrato genérico, um contrato que ela acha na internet ali, ou um contrato gigantesco de 50 páginas. Ela quer um contrato estratégico, que proteja os interesses dela de verdade e, ao mesmo tempo, não gesse o negócio para com o investidor que for entrar nessa sociedade. Isso exige, obviamente, o conhecimento técnico, mas também o conhecimento do mercado de startups. Quanto que vale isso? Um acordo de sócios bem estruturado, ele vale ali de 5 mil a 20 mil reais, por exemplo. Os termos de uso, mais uma política de privacidade, entre 5 e 12 mil reais. Revisão contratual com o investidor, 15 a 30 mil reais. Isso, claro, no momento que está sendo gravado esse vídeo. E assessoria jurídica mensal, entre 5 a 15 mil reais para dar apoio a essa startup. Depende do tamanho dela. E se a startup for muito pequena, ela estiver em nível de realmente de aparição, você pode começar a cobrar um valor mais baixo, por exemplo, até um salário mínimo mesmo, e conforme a empresa for crescendo, você vai reajustando os valores conforme o tamanho e a receita dela, ou ainda, né, é possível de que se faça o acompanhamento das negociações, o que pode permitir que você tenha um ganho para além da recorrência, é o ganho da negociação e de eventual rodada de investimento ou de venda dessa empresa. É preciso entender onde nós vamos ofertar, para quem vamos ofertar esses produtos. Quem são os clientes ideais? Claro, startups em fase de início, né, em fase de captação, ou ainda, se a gente for pensar bem, as chamadas SaaS, e não sei se vocês conhecem, mas SaaS são o sigla de Software as a Service, que nada mais é de que uma empresa que vende um software, né, como um serviço, e que vem crescendo bastante, né, inclusive uma tendência dos mercados. Os marketplaces, as fintechs, empresas de tecnologia em crescimento, enfim, todas as startups são clientes, né, e obviamente de que ali há um subnicho da área empresarial, inclusive pelo qual você pode se posicionar como advogado de startups e, digo mais, cobrar muito bem por isso. Vamos agora ao número 3. O nicho número 3 é recuperação de crédito empresarial. Por que é lucrativo? Se nós formos pensar bem, a inadimplência no Brasil passou de mais de 150 bilhões conforme dados extraídos do ano de 2024. Isso significa que milhares de empresas têm dinheiro para receber e, obviamente, por essas questões e por muitas outras, né, não estão recebendo. E quando você entra com um especialista em recuperação de crédito empresarial, você não fica cobrando por hora, né? Você vai cobrar por êxito, pelo resultado do seu trabalho. O que faz com que a possibilidade, inclusive, de você se esforçar para receber esses valores e se autorremunerar. Neste caso, você só ganha quando recupera o dinheiro. E empresário, qual o empresário que não gosta, né, desse tipo de modelo? Como funciona na prática? Você fecha contratos com empresas que têm carteiras de inadimplência, fornecedores, distribuidoras, indústrias, prestadores de serviço. E cobra aí de aproximadamente 20 a 30% do valor recuperado. Tem gente que cobra até mais, né? Vamos dar um exemplo real. Uma distribuidora que tem 500 mil para receber de clientes que sumiram.
E aí você vai lá, assume essa carteira e recupera 300 mil reais através de negociação, seja por protesto, seja por execução. Se a gente for fazer o cálculo, você vai receber 90 mil reais de honorários. Então é um nicho bastante lucrativo. E eu posso dar até uma dica adicional, isso pode ser feito na gestão de passivos. A gestão de passivos ela vai permitir que as pessoas, os advogados, façam a gestão de passivo dos clientes que estão em débito. E no caso aqui estamos falando de clientes empresariais. Portanto, o cliente empresarial que estiver com necessidade de repactuar suas dívidas, antes de ele entrar numa recuperação judicial, ele pode ele pode contratar esses serviços e o advogado vai fazer esta abordagem com o intuito de permitir que ele possa repactuar suas dívidas. E aí tem uma série de serviços agregados, como por exemplo, ingresso de ações para revisão contratual, pode ser que haja a repactuação com os próprios credores, numa negociação para melhorar o estado daquela dívida, facilitar o pagamento, ou às vezes até o ingresso de ações e negociações para alongar esse prazo de pagamento. Às vezes o que o empresário quer é tempo e não necessariamente ele deixará de pagar, Ele está passando uma dificuldade, ele precisa de tempo. Em todos esses casos, quem são os clientes ideais? Distribuidoras, indústrias, empresas B2B, fornecedores de grande porte, por exemplo, ou ainda, enfim, qualquer tipo de empresa que esteja nessas condições. E o melhor, você pode terceirizar parte do trabalho operacional e escalar muito, seja na recuperação de ativos quanto na gestão de passivos. Nicho número 4, planejamento tributário para micro e pequenas empresas. O planejamento tributário é muito importante, especialmente no nosso país, que tem uma carga tributária gigantesca. E aí vem, lógico, a pergunta, será que é um nicho lucrativo? Sem dúvida alguma. Se nós formos pensar bem, nós temos mais de 90% das empresas no Brasil são pequenas e médias empresas, micro e pequenas empresas, E, obviamente, são elas que recebem todo o impacto da carga tributária no nosso país. Então, se nós formos pensar, esse é o principal público, mas veja bem de que a maioria dessas empresas, até porque muitas delas são empresas que acabam crescendo de uma maneira muito, às vezes rápida, ou às vezes até desorganizada, essas empresas, elas não têm um planejamento tributário adequado. Então, na maioria dos casos, elas possuem contadores, esses são bastante reativos, ou seja, eles só vão responder a uma consulta, a um pedido que é feito. E, na maioria dos casos, vão examinar apenas a parte contábil da empresa, quando que raramente avaliam ali as questões tributárias do ponto de vista de um planejamento fiscal adequado. E aqui reside uma grande oportunidade, porque você não precisa ser contador. O que é necessário, nesses casos, a habilidade é entender de uma estruturação jurídico-tributária, a fim de que se busque reduzir tributos de uma maneira legal. Basta você conhecer o sistema de tributação, você sabe verificar se a empresa está ou não adequada. E pode aplicar algumas práticas, como por exemplo, analisar o regime tributário, se é simples, nacional, se é lucro presumido, se é lucro real. Além disso, identificar oportunidades de economia, como por exemplo, mudar o CNAE, mudar o domicílio tributário, promover uma reorganização societária, criar holdings patrimoniais ou implementar algumas soluções que levem em conta uma diminuição da carga tributária. Um exemplo bastante simples e real. Uma empresa de serviços que estava no Simples Nacional estava pagando 16% de tributos e possuía muitas despesas no seu orçamento. A ideia não seria insistir no Simples Nacional, mas mudar o regime, como, por exemplo, migrar essa empresa para o lucro real, porque assim ela contabilizaria essas despesas e permitiria que ela obtivesse um lucro menor e, portanto, uma tributação menor. Só com essa mudança
essa empresa economizou 120 mil reais por ano e aí nós cobramos 10% por esse resultado, portanto, um valor de 12 mil reais para uma consultoria. Ficou barato, se a gente for pensar bem, pela economia que essa empresa teve, né? Quanto que vale? Quanto que vale esse serviço? Uma consultoria de planejamento tributário simples vai de 10 a 20 mil reais, 25 mil reais. Se nós formos sofisticar, como por exemplo, fazer a implantação de uma holding patrimonial ou de repente criar um sistema de assessoria mensal, aí a gente vai graduando um pouco mais, como por exemplo estabelecer um valor mensal aí de 5 mil reais, de 4 mil reais, fixo, recorrente, né? E a construção de uma holding patrimonial hoje se fala no mercado de aproximadamente aí 1%, se for uma holding robusta, né? 1% do faturamento de uma empresa ou do patrimônio que está envolvido ali. E quem são os clientes ideais para esse nicho? São aquelas micro e pequenas empresas que faturam acima de 500 mil reais por ano, que é quando elas começam a ter esses problemas relacionados a se preocupar com o regime tributário, né? Todo mundo não gosta de pagar imposto, mas quando ela se preocupa mais e há algo a se fazer a partir dessa alçada. Além disso, empresas de serviços, empresas familiares, as empresas que ainda têm uma gestão ainda muito singela, não estão profissionalizadas, ou até mesmo profissionais liberais com CNPJ, a gente pega médicos, por exemplo, que são profissionais que possuem uma necessidade de apoio jurídico bastante relevante, que muitas das vezes não tem nenhum apoio, né? E se a gente for pensar bem, você pode criar ainda pacotes de análise tributária e vender isso em escala. Estrutura uma equipe e aí começa a apenas reproduzir uma estrutura, né, que de fato pode trazer resultado para esse empresário. Mas antes do último nicho, se você gosta desse tipo de conteúdo informativo, com números reais de mercado, já faz o seguinte, curte esse vídeo, se inscreve lá no canal e ativa o sininho. E além disso, faz um favor aqui pra gente, comenta qual nicho você está achando mais interessante. Nicho número 5, compliance e governança para franquias. Esse nicho é um nicho relativamente novo, um nicho que está trazendo a atenção de muitos especialistas, porque existe uma especialização muito singela em relação à atuação com franquias. Se nós formos pensar bem, o Brasil ele tem mais de 3.500 redes de franquias ativas. E óbvio que toda franquia é obrigada a ter documentação específica, como por exemplo, circular de oferta de franquia, que é a COF, que deve ser atualizada periodicamente, contratos de franquia revisados, além da necessidade de se adequar à regulação da lei de franquias. Além disso, há problemas que nascem, como, por exemplo, relacionamento e governança entre franqueador e franqueado, disputas comerciais, uma série de assuntos que acabam fazendo com que as franquias sejam um nicho muito interessante de se atuar. E o mais relevante é que quando nós estamos falando de uma franquia, ela tem a potencialidade, claro, ela nasceu para isso, para poder escalar e gerar cada vez mais franqueados. Então, na medida do crescimento da franquia, é a medida do crescimento dos honorários do advogado. Processos judiciais de franqueados, multas, rescisões, danos de marca, todos esses são especialidades que o advogado vai poder desenvolver especificamente para o caso de franquias, que acaba tornando a advocacia dele uma advocacia muito sofisticada, muito específica, né? E o que você faz nessa atividade? Basicamente, você vai fazer uma atividade de assessoria e de apoio. Atualizar a COF, revisar os contratos, implementar o compliance interno, fazer auditorias de governança, se relacionar com os franqueados, fazer cobranças eventualmente. É uma série de serviços que não param, eles são bastante recorrentes. E quanto que vale isso? Bom, podem ser serviços pontuais, como por exemplo fazer uma atualização de uma COF, uma circular de oferta de franquia, a gente está falando de 10, 12, 15 mil reais. Revisão contratual, que é o próprio contrato de franquia,
mais ou menos isso também. E aí a gente já começa a sofisticar, como por exemplo promover uma assessoria ou mesmo uma auditoria, que a gente pode pensar aí, inclusive em contratos de recorrência de 5, 10, 15, 20 mil reais, 30 mil reais, aí o céu é o limite dependendo do tamanho de franquia. Quem que é o cliente ideal são as redes de franquia, né? As redes de franquia são aquelas, especialmente aquelas que têm problemas jurídicos, elas precisarão de mais apoio jurídico. E além disso, né, é importante dizer de que, como há poucos advogados especializados, é possível de que você se torne, inclusive, um especialista na sua área, ali na sua região, até porque poucos dominam este assunto. Vamos ao método de escolha? Como escolher dentre todos esses nichos, já que eles me parecem bastante interessantes? Você pode dizer assim, Daniel, qual desses eu escolho? Eu vou te dar um método simples. Você vai aplicar 4 perguntas também simples para escolher qual é o seu subnicho. Primeira pergunta: qual nicho você tem alguma experiência? Ainda que muito pequena, é importante fazer essa pergunta. Se você fez algum contrato empresarial, já revisou algum documento de startup, já mexeu com algum assunto relacionado a acordo de sócio, vá por aí, né? Comece onde você tem mais habitualidade, onde você tem o habitué. Você vai, obviamente, acelerar muito a sua curva de aprendizado, porque você já tem, obviamente, uma capilaridade, uma infiltração naquele assunto específico. Segunda pergunta: qual nicho você tem acesso ao cliente ideal? E aqui a pergunta está direcionada ao cliente. Se você conhece donos de franquia, vai para franquia. Se você tem contato com donos de e-commerce, vai para contratos de dropshipping ou estruturação de programas da LGPD, por exemplo, para a estruturação de acordo de sócios. Se você conhece empresários que são micro e pequeno, quem não conhece, né, um micro e pequeno empresário, ele sempre terá dívidas, problemas tributários, dívidas ou questões trabalhistas para resolver, assim que o nicho vai se fortalecendo. A primeira ideia é ter acesso a cliente. Não adianta pensar no nicho muito específico. Eu quero ser advogado de rede de supermercados e você não tem acesso a essas pessoas, né? Então é importante de estar próximo do seu cliente. E a terceira e última pergunta que vem associada é qual o nicho que você gosta. Porque não adianta escolher um nicho só pelo que ele paga e você passar anos da sua vida estudando, atendendo, criando conteúdo sobre um assunto que você não gosta. Então, a dica talvez mais óbvia é faça aquilo que você gosta e tente conciliar os seus interesses. A última pergunta que vai selar, é um caminho, né, para facilitar a sua escolha, é qual nicho tem menos concorrência na sua cidade. Como vai saber disso? Pesquise no Google, no Instagram, no LinkedIn. Por exemplo, advogado societário na sua cidade, advogado de startups na sua cidade, advogado de franquias. Se aparecer 2 ou 3 concorrentes, é mais fácil de lidar, né? Agora, se aparecerem 50, talvez não seja o melhor nicho para você, porque a concorrência vai ser muito maior e muito provavelmente os clientes já vão estar posicionados em relação a esses advogados. Ou então, você saiba de que é um nicho que você vai ter que ser mais agressivo ou vai ter alguma dificuldade maior para se relacionar. Respondendo essas 4 perguntas, você terá mais clareza na hora de decidir e aí sim escolher pelo seu nicho específico. Agora eu quero saber de você. Qual desses 5 nichos fez mais sentido? Faz o seguinte, comenta aqui embaixo. Acordo de sócios, contratos para startup, recuperação de crédito, gestão de passivos, planejamento tributário ou ainda compliance ou assessoria para franquias. Comente qual faz mais sentido para você e se você quiser, fale por quê. Explique qual é o nicho que mais lhe interessou. Eu vou ler todos os comentários e responderei todas as dúvidas que lá aparecerem. Ok? Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.
Um abraço!